O oculto. Vemos diversas crenças no mundo, que já vêm de milênios. As ordens místicas seguem as suas entidades espirituais, que lhes preveem fatos, por séculos. A questão é que os videntes que recebem essas informações não sabem realmente quem são essas entidades espirituais, eles só podem acreditar sempre no que elas lhes repassam. Todos os seres naturalmente têm dons paranormais de premonições, até os espíritos e seres que estão em outras dimensões. E eis que, os diabos, clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos, antes do tempo. Mateus 8, 29. No Antigo Egito, os faraós eram considerados filhos de entidades espirituais. Ramsés, por exemplo, era filho do seu deus Ra. De Ra. Mas Msés, que significa filho. Em uma ordem mística, ela cita o nome de uma entidade chamada Zózé, que se apresenta até os dias de hoje. Entretanto, essa mesma entidade inspirou o nome do faraó Zózé, há aproximadamente 2690 a.C. E ainda, a origem dela seria mais antiga e viria de Marte. Percebam que há milênios, pelo exemplo dessa entidade, esses espíritos não encarnam. No fundo, eles são seres atrasados, vindos até de outros sistemas mais antigos, mas são diabos. Os espíritos iludidos com soberba são diabos sem juízo, eles são eternamente contra a justiça do Espírito de verdade, do Espírito Santo, por isso, eles não têm condições de ressuscitar em carne como um ser humano. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Porque na justiça do Espírito de verdade da natureza na ordem do universo todas as coisas têm a mesma importância, sem ilusões de privilégios particulares. Assim, o ser humano vem ao mundo puro, sem orgulho, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas, por estar em sintonia com a justiça do Espírito de verdade, do Espírito Santo. O orgulho é uma fuga da realidade que desconecta o ser da unidade do todo, o afastando dos outros e da natureza do Espírito de verdade, do Espírito Santo. Então, os soberbos depois que morrem, se não se arrependerem de suas ilusões, depois do fechamento das eras, ficam no inferno junto com os diabos. A questão do diabo não é que ele transmita alguma mentira, mas porque ele é iludido pela mentira de sua própria vaidade. Essa soberba que é a mentira contra o Espírito de verdade. Todas as pessoas podem até falar alguma verdade, dentro de suas doutrinas mentirosas.
A questão é que doutrinas não existem na realidade, elas são ilusões, invenções, teorias, mentiras. Comprovamos dessa maneira que insanos idolatram doutrinas e recriminam pessoas, contra a razão da realidade. Assim, não existe a reativa teoria de reencarnação, o ser evolui de juízo ou não. Os seres humanos são acima de evolução dos diabos. As pessoas são deuses em relação aos atrasados diabos. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. João 10, 34 a 36. Não existem mestres ascensos. O único que atingiu a condição de mestre trazendo o espírito de verdade do ser superior Deus, é Cristo. Cristo acabou com a mística e infantil lei de Moisés, eliminando os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Logo, quem paga dízimo é anticristo. A lei e os profetas duraram até João, o Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. O ser discerne ou não. Deus não é um nome ou entidade, mas uma condição relativa de existência acima de outros seres. Até o Homo sapiens é um ser superior, em relação aos animais e do instinto neandertal. A humanidade passa por um ciclo evolutivo, mas, agora, depois de 3 eras e meia do surgimento da raça ariana vem a consciência final, o juízo final. Fechando um período nas 4 dimensões de existências relativas. Assim, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam no inferno do mundo inferior de juízo queimando com a verdade para se purificarem pela eternidade. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Por consequência, 1/3, mesmo depois da morte, por serem puros, no espírito de verdade, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas terão condições de estarem na próxima existência com Cristo e Deus no seu reino unido. Então, seja puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente.